Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Amados, nós vamos então abrir a Palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 33. Êxodo, capítulo 33. Esse texto diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: à tua descendência darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: És povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda. E olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. E então voltava Moisés para o arraial. Porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém, não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: Conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá.
eu peço que os irmãos leiam comigo, por favor, os versos 14 e 15. É uma só voz, toda a igreja. Versos 14 e 15. Está no telão, todos vamos ver. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Amém. A busca pela presença manifesta de Deus. É uma verdade teológica insofismável. Deus está em toda parte. Deus é onipresente. Nas palavras de Abraham Kuyper, não há 1 centímetro deste vasto universo, com bilhões de anos-luz de diâmetro, onde Deus não esteja presente. Mas é uma verdade inconteste também que Deus não está presente em todo lugar com a sua presença manifesta. O que Moisés está falando aqui não é da presença de Deus no sentido de que ele está presente em toda parte. Ele está falando da presença manifesta de Deus. Nós poderíamos definir essa presença manifesta de Deus como um verdadeiro reavivamento espiritual. Mais do que o ar que respiramos, nós carecemos da presença manifesta de Deus. O que está acontecendo aqui? Deus havia tirado esse povo da amarga escravidão do Egito, de uma fornalha de fogo, de opressão. Deus havia desbancado as divindades do Egito, mostrando que só Ele é Deus. Deus havia aberto o Mar Vermelho para ser estrada para os israelitas e sepultura para os egípcios. Deus havia enviado maná do céu e feito brotar água da rocha. Deus conduziu aquele povo pelo deserto com coluna de fogo durante a noite para protegê-los e aquecê-los, e coluna de nuvem ao dia para trazer refrigério e direção para eles. Deus havia feito tantos milagres, e não obstante isso, esse povo continua murmurando contra Deus. Agora diz a Bíblia que Moisés sobe ao Sinai e não tem data para voltar. E o povo impacientemente procura Arão, sacerdote, e diz: olha, nós não sabemos onde foi, quando volta, o que aconteceu com Moisés. O nosso líder não está mais entre nós. Precisamos de direção. Então precisamos que você faça deuses, para nós chamarmos de nosso Deus, para nos guiar daqui para frente. E Arão, insensatamente, não confronta o povo, atende a voz do povo, deixando muito claro que a voz do povo nem sempre é a voz de Deus. Deixando claro que nem sempre a maioria está certa. E diz a Bíblia que Arão então manda que todas as pessoas, as mulheres sobretudo, tirassem as argolas das orelhas, os atavios, e trouxessem para ele. E trouxeram muito ouro. E Arão então molda aquele ouro, põe no fogo e molda aquele ouro e faz daquele ouro um bezerro de ouro. E o povo aclama aquele bezerro como se Deus fosse. E Arão convoca a nação inteira para a festa ao Senhor. E é curioso que eles acham que estão adorando ao Senhor através de um bezerro de ouro. E nesta festa houve danças, houve músicas. E a palavra que aparece no original é que houve ali uma espécie de bacanal,
de promiscuidade, de sensualidade desbragada. Quando Deus avisa Moisés no monte, olha, volta lá que o teu povo se corrompeu. E quando Moisés chega, o povo estava em grandes alaridos, numa festa sincrética, mística, pagã. E a Escritura diz que Moisés ficou tão aborrecido que joga as tábuas e elas se quebram. E ele pega aquele bezerro de ouro, o destroça e o destrói. O castigo de Deus vem sobre o povo. E Deus toma uma decisão. Disse, olha Moisés, eu vou destruir esse povo. Eu vou começar uma nova nação através de você. E nesse momento Moisés, diz a Bíblia, que entra na brecha da intercessão e diz, meu Deus, poupa esse povo. É o teu povo. Se tu destruíres esse povo, os egípcios vão dizer que tu tinhas mais intenção contra ele para tirá-lo da escravidão do Egito, para matá-lo no deserto. Poupa o teu povo, Senhor. E então, Deus toma uma decisão de retirar a sua presença desse povo. E Deus disse, eu não vou mais com vocês. Se eu andar no meio de vocês, eu vou destruir vocês. Porque esse povo é teimoso. Esse povo não se rende. Esse povo tem a nuca dura demais, não se inclina. É dura cerviz. E aqui está, meus amados irmãos, aquilo que eu chamo de a maior tragédia que pode acontecer com uma pessoa, com uma família, com uma igreja. É quando Deus resolve se retirar. É curioso, e eu chamo a sua atenção para isso, que Deus diz assim, prestem bem atenção. Disse, versículo 1, disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. Deus promete dar a terra. Mas Deus está dizendo, eu não vou. Deus disse mais no versículo 2, enviarei o anjo adiante de ti. Um anjo é tão importante? Um anjo tem tanto poder? Apenas um anjo mata 185 mil soldados ao redor de Jerusalém. Os anjos são ministros de Deus. São valorosos em poder. Mas Moisés entende uma coisa. Meu Deus, um anjo é maravilhoso. Mas um anjo não substitui a tua presença. É da tua presença que nós precisamos. Então não nos faça subir daqui se tu não fores conosco. Mas Deus disse mais. No versículo 2, Deus disse, eu lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os cerezeus, os heveus, os jebuseus. Ou seja, Deus está dizendo, eu vou dar vitória para vocês. Eu vou derrotar os inimigos de vocês. Vocês são vencedores, vocês são vitoriosos. Ninguém vai desbancar vocês, ninguém vai derrotar vocês, é promessa minha, a promessa está de pé. E Moisés disse, Senhor, a vitória é importante, os inimigos serem derrotados também é importante, os inimigos serem vencidos também é importante, mas meu Deus, isso não basta, isso não é suficiente, se tu não fores conosco, não nos faça subir deste lugar. Mas Deus prometeu mais. No versículo 3, Deus disse, sobe para uma terra que emana leite e mel. Oh, a terra prometida é maravilhosa. É a terra da promessa. É a terra que emana leite e mel. Mas Moisés está dizendo assim, Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir. A terra é boa mesmo, a terra emana leite e mel mesmo, a terra é tua promessa mesmo. Oh Deus, a terra é fruto da tua fidelidade em prometer aos nossos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, que nos daria essa terra, mas sem a tua presença, o que adianta a terra prometida? Meus amados irmãos, a maior necessidade nossa não é da terra prometida, não é do anjo, não é da vitória sobre os inimigos.
A maior necessidade da igreja é da presença manifesta de Deus. Podemos ser prósperos? Podemos ser vitoriosos? Podemos ter conquistas? Podemos ter milagres? Mas se Deus não for conosco, nada disso vai fazer sentido na nossa vida. Agora, a grande questão nesse texto, irmãos, é por que a presença de Deus foi embora? Por que a Shekinah de Deus abandonou? Por que a coluna de nuvem não aparecia mais? Por que a glória de Deus não se manifestava mais? Então, notem comigo o versículo 3. Quando diz, sobe para uma terra que manda leite e mel, eu não subirei no meio de ti, e vem a explicação, porque és povo de dura cerviz, para que eu não te consuma no caminho. O que impede a presença manifesta de Deus na nossa vida, na nossa casa e na nossa igreja é o pecado. Vocês se lembram de Josué 7? Quando Israel foi fragorosa e vergonhosamente derrotado diante da cidade de Ai. E Josué rasga suas roupas, se prostra no chão. E Deus diz para o povo, ficar de pé, Josué. Há pecado no meio do arraial, e enquanto o pecado não for removido, eu não serei convosco. Enquanto o pecado não for removido, não podereis resistir aos vossos inimigos. A fraqueza do povo de Deus não tem a ver com as suas limitações físicas, ou econômicas, ou estratégicas, militares, não. A fraqueza do povo de Deus tem a ver com o pecado. É o pecado que nos enfraquece. Porque é o pecado que nos livra da maior bênção, que é a própria presença do abençoador. Então, em virtude da consciência do problema, feito o diagnóstico, encontremos aqui, meus amados irmãos, o primeiro gesto para o retorno da presença de Deus ou para o reavivamento. Confira comigo o versículo de número 4. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Poderíamos chamar isso aqui, pastor Ival, de arrependimento. A consciência do pecado, a consciência do erro, a consciência da transgressão, a consciência da idolatria, a consciência da desobediência. E diz o texto que, ouvindo eles as más notícias. Que mais notícias? Que notícia má era essa que eles escutaram? Deus não vai mais caminhar conosco. E se Deus não caminhar conosco, o que vamos fazer? Todos nós sabemos de cor, Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? E se fizéssemos a pergunta invertida, e se Deus for contra nós, quem será por nós? Se há a presença de Deus, que é a coisa mais deliciosa que pode existir na vida, e se essa presença for embora? E se na nossa casa estiver Icabode, foi-se a glória do Senhor, o que será de nós? Então coube ao povo um gesto de arrependimento, e o fato é que eles prantearam, eles choraram. Não é apenas um choro emocional, não, é um choro de arrependimento. Mas não basta apenas esta emoção de tristeza, é preciso um gesto prático de arrependimento. É por isso que o verso 4 diz, e nenhum deles vestiu mais os seus atavios, porque esses atavios eram exatamente a ponte entre eles e a idolatria. Eles pegaram esses atavios e fizeram deles uma divindade, um bezerro de ouro, que levou a nação à ruína. Notinha de rodapé. O pecado desta geração pode ser o estímulo para as futuras gerações pecarem mais contra Deus. Porque notem vocês que
em 931, e nós estamos falando aqui do ano 1500 aproximadamente, 500 anos depois, ou um pouco mais, depois da morte de Salomão, Jeroboão I rompe com a dinastia davídica, leva consigo 10 tribos do norte, e diz a Bíblia que Jeroboão I fabrica bezerros de ouro, e coloca um bezerro de ouro lá em Dan no norte, lá em Betel no sul, e durante 209 anos, o reino de Israel, as tribos do norte, adoraram o bezerro de ouro. 19 reis, 209 anos, e nunca Israel deixou de adorar o bezerro de ouro. O resultado foi o cativeiro assírio, que em 722 veio e destruiu Jerusalém e levou o povo para a escravidão. Precisamos nos acautelar, porque quando pecamos hoje deliberadamente contra Deus, esse pecado pode ser a maldição para as futuras gerações. Pois bem, a grande pergunta é: se Deus se retirou, se não estamos sentindo essa presença manifesta de Deus, e preste atenção que as coisas podem estar indo muito bem. É isso mesmo. Aparentemente muito bem. Deus prometeu dar a terra. Deus prometeu um anjo. Deus prometeu vitória sobre os inimigos. Deus prometeu a terra que emana leite e mel. Muita gente diz: que maravilha. Olha que bênção. Olha que coisa maravilhosa. Tem promessa. Tem vitória, tem inimigo derrotado, tem anjo, tem terra que emana leite e mel, é tudo o que precisamos. Mas está faltando o principal: a presença manifesta de Deus. Meu irmão, você pode ter saúde, você pode ser muito próspero em seus negócios, você pode ter sucesso em sua empresa, você pode ser um desses que vão escapar do desemprego de São Paulo. Você pode estar bombando na sua empresa e ganhar muito dinheiro. Você pode estar tomando posse de coisas inimagináveis na vida. Se lhe falta a presença manifesta de Deus, lhe falta tudo. Lhe falta tudo. A grande questão é como recuperar essa presença. E a Bíblia nos informa, e preste atenção no que está escrito no versículo 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Então a primeira coisa que nós encontramos aqui, meus irmãos, é que Moisés sente o fardo do pecado do povo. E ao sentir o fardo do pecado do povo, ele resolve orar para mudar o quadro, para mudar o diagnóstico. E quando eu olho para a história da igreja, meus irmãos, todas as vezes que a igreja entrou numa crise, talvez até de prosperidade financeira, de riqueza, de sucesso, de tanta coisa, de tantas conquistas, mas faltava a presença de Deus, alguém se levanta com esse fardo e começa a orar. Foi assim em Oxford, em 1739, com John Wesley e George Whitefield. Foi assim em 1904, com Evan Roberts, no país de Gales. Foi assim em 1857, com Jeremias Lampier, em Nova York. Foi assim com Zinzendorf, lá na Alemanha, em 1723. Foi assim na Coreia, em 1907. Se nós queremos a presença manifesta de Deus, precisamos orar. Precisamos orar. Notem vocês que Moisés não está satisfeito com as promessas de Deus. É que é mais, é que é a presença de Deus. E é por isso que ele arma uma tenda fora do arraial. Por que fora do arraial? Porque o arraial estava contaminado.
poluído, maculado pelo pecado. E quando ele arma a tenda fora do arraial, ele quer dizer consagração. Agora, note uma coisa, ele vai sem alarde. Ele não usa um megafone para dizer, olha, está na hora de todo mundo orar, está na hora de todo mundo vir para a tenda da congregação. Não, ele vai. Ele vai. Ele vai só. Vai sem alarde, vai sem propaganda, vai sem holofote, vai sem palco, vai sem luzes da ribalta. Todo aquele que buscava o Senhor ia para lá orar com ele. Agora, note uma coisa. Não espere que toda a congregação veja o exemplo da liderança e siga a liderança. Não espere. Aliás, note vocês, os avivamentos começaram com uma pessoa. De repente alguém vai. Alguém se aproxima. Eu tive, pastor Ival, presbítero, uma experiência muito marcante quando eu estava no seminário, no 4º ano. Eu me considerava um aluno muito aplicado. Tirava excelentes notas. Era estudioso até porque eu não tinha nenhuma habilidade para esporte, então não adiantava ir lá para o campo, porque ninguém me escolhia mesmo, era reserva dos pernetas. Falou, então vou estudar, o jeito é estudar. Até que eu vou pregar em Franca. E uma jovem, numa reunião da mocidade, me fez uma pergunta que eu nunca esperava que alguém fosse me fazer. Ela disse, bom, você é seminarista e tal, mas como é que está a sua vida com Deus? Eu não esperava jamais que alguém me fizesse essa pergunta. E eu disse para ela, olha, na verdade, eu acho que está bem, mas eu acho que eu não tenho buscado a Deus como eu precisaria buscar. E lá no seminário, naquela época, tinha uma sala de oração. Tinha uns móveis velhos lá, uns sofás bem antigos. E eu tomei a decisão de ir sozinho para lá orar. Todo dia. Gastava ali 1 hora orando. Lia a Bíblia, ajoelhava e orava. Sozinho, sem falar nada para ninguém. Daqui a pouquinho, um colega me viu e foi comigo. Depois outro colega viu e foi comigo. Outro colega viu e foi comigo. Daqui a pouquinho aquela sala estava cheia. Daqui a pouquinho, um colega que nunca tinha entrado no meu quarto, batia a porta, falou, posso falar com você? Abriu o coração e chorava e orávamos juntos. E Deus foi derramando a sua graça de uma maneira tão linda. Porque às vezes nós temos uma vida comum, tocamos a vida, está tudo bem, saúde, prosperidade, família bem, os negócios bem, a igreja bem. E está bem. Tem terra, tem anjo, tem promessa, tem vitória. E às vezes deixamos de entender que a maior necessidade de nós é da presença manifesta de Deus. Agora, quando Deus vê Moisés na tenda, buscando a presença dele, diz que a coluna de nuvem estava lá. A presença de Deus voltou. Voltou onde? Onde havia gente buscando a face de Deus, querendo Deus. Gente que queria mais do que as bênçãos de Deus, gente que queria Deus. E diz o texto que as pessoas ficavam na porta da sua tenda, olhando Moisés. Elas não iam, mas olhavam, elas viam. E viam a presença de Deus aparecer, a presença de Deus presente, a Shekinah de Deus descendo, a nuvem da glória pousando sobre a tenda. E essa experiência levou todo o povo a adorar a Deus na porta da sua tenda, lá dentro da sua tenda. Meus amados, esta igreja tem pregado, esta igreja tem feito conferências, esta igreja tem tido reuniões de oração nas madrugadas, esta igreja tem feito vigílias de oração, e esta igreja demonstra uma coisa, nós
estamos felizes do que Deus está fazendo, nós estamos gratos a Deus pelo crescimento da igreja, pela expansão missionária, pelas igrejas plantadas, pelos templos construídos, pelos missionários enviados. Nós estamos felizes de receber pessoas e mais pessoas aqui, mês após mês, ano após ano, mas nós queremos mais. Nós queremos a presença manifesta de Deus neste lugar. Queremos mais. Agora notem. Versículo 9. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E diz a Bíblia que todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. E diz a Bíblia que ali falava o Senhor a Moisés face a face. Face a face. Intimidade com Deus. A presença manifesta de Deus, irmãos, é alguma coisa que não pode ser descrita em palavras, é preciso ser vivida. É quando a pessoa entrar pelas portas desse templo, elas vão notar. É como se você pudesse apalpar Deus com as suas mãos. A presença dele invade o ambiente, a glória dele enche a casa. É impossível entrar sem ser impactado por essa presença. É isso que ansiamos, é isso que desejamos, é isso que necessitamos. Agora vejam vocês ainda, por favor. Versículo 11. Que diz que Moisés, então, depois de Deus falar com ele face a face, voltava para o arraial para falar com o povo. A tenda está fora do arraial, eu voltava lá para o arraial para falar com o povo, mas diz o texto que o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. O que ele está querendo dizer com isso? Deus tem mais. E nós não vamos perder nada daquilo que Deus tem para nós. Fica aqui, Josué, porque Deus já se manifestou, a glória já chegou, a Shekinah já desceu, a coluna de nuvem está sobre a tenda, e eu vou lá falar com o povo, mas fica aqui, porque Deus tem mais para nós, e nós queremos tudo quanto Deus tem para nós. Nós não queremos nada que não seja de Deus, mas tudo quanto Deus tem, nós queremos. Deus tem mais, Deus tem infinitamente mais para o seu povo. Agora, veja comigo, por favor, o versículo 12. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Deus já tinha dito que era o anjo, mas ele está querendo mais. Conheço-te pelo teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Deus havia dito para ele: Ô Moisés, eu conheço você pelo nome. Ô Moisés, você já achou graça aos meus olhos. Agora Moisés diz assim para Deus no verso 13. Bota na tela e toda a igreja comigo, por favor, vamos juntos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Moisés é esse líder, Moisés é esse intercessor. Moisés sente o fardo do povo sobre os seus ombros. E veja você que esse homem era amigo de Deus, esse homem falava com Deus face a face, mas ele quer dizer o seguinte: eu quero que o Senhor me mostre o teu caminho, o teu propósito, para que eu te conheça. Deixa eu fazer uma pergunta a você, meu irmão. Você conhece a Deus? Quanto você conhece a Deus? Às vezes nós conhecemos a Deus como aquele cidadão que nunca viu o mar, e a primeira vez que olha o mar, ele exclama: agora eu conheço o mar. Só viu. Nunca fez uma viagem, não é um marujo da vida que tem experiência com o mar. Tem gente que conhece a Deus como Jacó conhecia durante 77 anos. Foi quando ele saiu da casa dos pais. Deus aparece para ele em Betel e Deus diz: eu sou o Deus de Abraão.
Eu sou o Deus de Isaac. Mas Deus não complementa a frase. Eu sou o teu Deus. Tem gente que só conhece o Deus do avô, o Deus do pai, mas Deus ainda não é o Deus da sua vida. Só 20 anos depois, aos 97 anos, no Val de Jaboque, é que Deus tornou-se conhecido como Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Quanto você conhece a Deus? Moisés já conhecia Deus, mas ele para que eu te conheça e que eu ache graça aos teus olhos. Mas ele não está preocupado apenas com ele. Esse homem é um líder de um povo que se rebelou contra Deus, que pecou contra Deus. E Deus disse, Moisés, o teu povo pecou. Aí Moisés, não Deus, não é o meu povo não, é o teu povo. Considere isso, esse povo é o teu povo, Senhor. É o teu povo. Agora veja você como Deus é tão bom que ele responde a oração. E o verso 14 na tela para todos nós lermos com a voz bem clara. Vamos juntos? Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Duas coisas importantes, Deus conosco. E quando Deus caminha conosco, quando a presença manifesta de Deus está do nosso lado, o que você e eu vamos encontrar é descanso. É descanso. Tem luta? Tem, mas tem descanso. Tem inimigo? Tem inimigo, mas tem descanso. Tem prova? Tem vale? Tem prova e tem vale, mas tem descanso. Esse descanso não é o descanso que você encontra numa noite de sono e nem nos calmantes da vida. Esse descanso é o descanso da presença de Deus com você. Eu te darei descanso, Moisés. Então, Moisés, no verso 15 diz, todos nós, verso 15. Então, lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Se Deus não for conosco, se a presença dele não for conosco, não podemos nos mover, não podemos nos movimentar, não podemos entrar em nenhum projeto, não podemos fazer nenhuma jornada. A maior necessidade da igreja é da presença de Deus com ela. Mas Moisés é um homem que tem tanto desejo de Deus que vai por etapas. Deus, é a tua presença, Senhor. Depois que Deus garantiu que eu vou com você, ele diz, agora Deus, faz o seguinte, mostra-me a tua glória. Eu quero mais, eu anseio mais, tem mais. E tudo que o Senhor tem, eu quero. Você tem ansiado pela glória de Deus? Você deseja a glória de Deus? Você deseja contemplar a Deus no seu fulgor, na sua beleza, na sua majestade? Deus, olha, Moisés, eu não vou mostrar minha glória não, porque ninguém pode ver minha face e continuar vivo. Mas eu vou mostrar para você a minha bondade. E Deus colocou numa fenda, e Deus passou, e Deus cobriu com a mão. Numa linguagem antropomórfica, ele viu Deus pelas costas, porque não podia ver a sua face. Mas hoje você e eu podemos ver a face de Deus. Porque você vê a face de Deus na face de Cristo. E você olha para Jesus. E você vê Deus em Jesus. Ele é a exata expressão do ser de Deus. Ele é o resplendor da glória. Ele e nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Quando você vê Jesus, você vê Deus na sua glória. Diz a Bíblia que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E hoje, amados, nós estamos aqui, desejosos mais do que nunca dessa presença manifesta de Deus. Estamos indo para Canaã, não a Canaã celeste, a Canaã celestial. Essa é a verdadeira terra que emana leite e mel. Aqui tem inimigos. Aqui tem perigos, mas se Deus for conosco, nós caminharemos vitoriosamente. E a promessa de Deus é essa, Ele vai segurar você pela sua mão direita, vai guiar você com o seu conselho eterno e vai receber você na glória. Lá é o nosso destino e é para lá que caminhamos
e precisamos da presença manifesta de Deus. Quem anseia essa presença manifesta de Deus na sua vida? Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.